Todos nós já sabemos que Brasília é a cidade do poder, das decisões. Mas por trás dessas decisões existem mulheres, mulheres que fazem trajetórias bem importantes para essa Brasília. Hoje nós estamos aqui com a secretária de Justiça e Cidadania, Marcela Passamano. Tudo bom, secretária? Tudo ótimo, que alegria fazer parte desse grupo seleto de mulheres que vão contar a história de Brasília. Mas vocês que vão contar uma história da vida de vocês. Por quê? Brasília é a cidade do poder. Brasília já é uma palavra feminina, Brasília. E as mulheres dessa Brasília, quem são elas? Marcela Passamani faz parte dessas mulheres. Me conta, secretária, como é ocupar uma pasta tão importante no GDF? É uma responsabilidade muito grande, né? Primeiro, até voltando ao que você falou sobre essa questão de representatividade, o que Brasília significa, ele é uma junção de histórias, né? É uma cidade que acolhe, que dá oportunidade para tantas pessoas que querem, né, e que buscam uma oportunidade melhor da sua vida, criar os filhos. Enfim, Brasília acolhe as pessoas e ela tem uma característica ímpar, porque ela acolhe de maneira diferente, ela não julga. Ela abre os braços para todas as pessoas que aqui querem viver e escolhem Brasília como sua terra. E isso aconteceu comigo. E quando eu chego ao ponto de ocupar uma cadeira de secretária de Estado, isso mais uma vez me mostra que Brasília me recebeu de braços abertos. É a mãe da Marcela. É uma mãe, e vou te falar, uma mãe da minha família, porque uma cidade que me proporciona ter filhos, um esposo, uma família estruturada, numa cidade que é tão cuidadosa com os nossos, e com certeza é uma grande mãe, cuida dos seus, assim como uma mãe. Eu acho tão gostoso quando você fala desse cuidado que Brasília tem, e ela é ímpar mesmo, ela é única. É uma cidade que acolhe o nordestino, o sulista, né, e o próprio, né, o próprio da cidade. Mas eu queria fazer uma pergunta muito importante. Dentro da pasta que a senhora ocupa, há essa responsabilidade que a senhora frisou bem, responsabilidade. Todos os dias nessa pasta traz a responsabilidade, né, e decisões do povo da cidade. Me fala um pouco o que é os projetos da Sejus. Quando a gente fala de responsabilidade, a gente fala muito de devolver para a cidade a forma tão acolhedora com que elas nos recebem. Então Brasília me cuida de mim como realmente uma mãe. E o que eu faço através do meu trabalho é cuidar das pessoas em nome de Brasília, né. Brasília merece pessoas prósperas, famílias prósperas, pessoas felizes, pessoas que estão incluída socialmente, economicamente, culturalmente. Então a responsabilidade vem de honrar esse acolhimento e essa oportunidade que Brasília me trouxe. E dentro da Secretaria de Justiça e Cidadania, eu consegui imprimir um tom de cuidado e de olhar amplo para essas famílias. É uma versão da Marcela? Eu acho que é uma versão da mulher Marcela, aquela que cuida, aquela que acolhe, aquela mãe que cuida dos seus. E Protege. quando a gente fala dos seus e você fala de uma forma ampla, todas as pessoas que estão recebendo o nosso cuidado são nossos, a cidade é nossa. Então, independente de onde eu moro, de onde eu viva, todas as pessoas que aqui moram e que escolheram Brasília têm um elo de ligação comigo. E esse compromisso, ele é para além do meu cargo público, mas é através desse cargo público que eu consigo chegar nessas pessoas, dar as mãos e dizer que nós estamos juntos nessa caminhada. E tem algum projeto, assim, porque são vários, né, tem 60 mais, casamento comunitário, tem o delas, né, como é que é? Direito delas. Tem aquele, assim, que você falou assim, a menina dos olhos de ouro? Todos os projetos, eles têm públicos muito definidos. Então, o que que eu fiz? Eu tenho uma secretaria, com muitas pastas, então criança e adolescente, pessoa idosa, pessoas com situação de drogadição, pessoas vítimas de violência. Eu tenho a questão do na hora, eu tenho a questão do trabalho, de ressocialização das pessoas que estão em conflito e restrição de liberdade. Para cada um desses pontos de atuação, eu tenho um projeto guarda-chuva.
Então para os 60 eu tenho 60 mais, para o vítimas de violência eu tenho direito delas, para criança e adolescente eu tenho o Nasce uma Estrela, para o Na Hora a gente criou o Na Hora Noturno e o Na Hora Empresarial, para as pessoas que estão em restrição de liberdade a gente tem uma ressocialização que atende hoje mais de 4.000 pessoas dentro e fora dos presídios, então o importante é que eu consiga atender todos esses públicos através de um projeto guarda-chuva. Para além disso, eu tenho tantos outros projetos, mas o olhar é sempre para a família brasiliense. Marcela, mas o que tem a ver, as pessoas que estão indo no Na Hora? As pessoas estão resolvendo conflito e ela precisa de tempo. Hoje o tempo é o nosso bem mais precioso. Se você consegue ficar 20 minutos, você volta para sua casa e fica com seu filho. Se você, por um acaso, tem 20 minutos para cuidar em vez de 2 horas, você está ganhando seu dinheiro para pagar os boletos no final do mês. Isso tem tudo a ver com cidadania, isso tem tudo a ver com família. É tudo muito bem pensado, tudo muito bem projetado. É tudo conectado. A gente tem, por exemplo, as pessoas em drogadição, um projeto muito importante que chama Acolhe DF, onde a gente faz abordagem das pessoas em situação de rua para poder fazer um encaminhamento para as comunidades terapêuticas. Lembrando que o nosso papel, apesar de uma secretaria de justiça, a justiça é social. É olhar para as pessoas mostrando que todos têm direitos e que a gente pode garantir esses direitos através de uma inclusão social que é evidenciada e é concluída através de projetos sociais e política pública que faz com que essa pessoa seja inserida naquele contexto social e se qualifique, tenha uma oportunidade de voltar a sonhar. Se Brasília é a terra da esperança, a gente precisa devolver o brilho no olhar dessas pessoas. Brasília surge de um sonho, né. Surge de um Do sonho sonho de Dom Bosco. e ela realiza sonhos. E aí? Secretária, conheci a secretária, a advogada, a arquiteta, que excepcional em tudo que faz, graças a Deus. Mas e a Marcela, mãe e esposa? Como é essa trajetória dessa mulher que há 25 anos atrás conhece o amor da sua vida, tem 2 filhos e tem tempo para isso tudo? Me conta um pouco dessa trajetória, secretário. Eu vou de trás para frente. Tempo para isso tudo, às vezes a gente se equilibra e vai fazendo aquilo que a gente dá conta. Nem sempre a gente consegue fazer tudo. A verdade é que eu, com esse monte de coisa que eu faço hoje, possivelmente eu consiga, porque meus filhos já são adultos. Eu tenho um filho de 25 e um filho de 19 anos. Mas a Marcela, mãe e esposa, é o que sustenta todos os outros papéis. Eu faço terapia há 17 anos e meu terapeuta sempre fala: Marcela, o papel que você mais desempenha bem é o de mãe. E toda vez que às vezes eu tô muito elétrica, chego corrida, aí quando ele quer me pegar pra gente poder falar de um assunto sério, ele fala dos meus filhos, ele fala: "Ah, cheguei na Marcela". Por quê? Porque é onde realmente me toca e é onde ele me acessa, onde as pessoas me acessam, porque não existe máscara, não existe, eh nada para além de amor e compromisso. Então, quando você se conecta com essa sua verdade, que é dentro da sua casa, quando você chega, tira o blazer e fala: cheguei num lugar onde as pessoas me amam, onde eu construí isso". Me aceitam. Na verdade é o seguinte, eu construí o meu lar juntamente com meu esposo e com meus filhos, então o nosso lar, a nossa família foi construída, e construída de uma maneira muito amorosa. Então quando a gente chega em casa, é o nosso ninho, é onde a gente volta e sabe que a gente, com certeza, encontrou o caminho, o lugar no mundo. Sabe quando as pessoas falam que querem encontrar o seu lugar no mundo e às vezes você quer encontrar no meu trabalho: encontrei meu lugar no mundo". Ai, propósito. O meu lugar no mundo é minha casa. É seu porto seguro, sua melhor versão, seu melhor momento. Mas nesse momento, Marcela, tem o seu dia a dia. As pessoas imaginam só aquela secretária que acorda, já o café já está pronto, já pega a pasta, vai para o trabalho, dá tchau, bom dia. E não, Tem coisas que não se delegam, não importa a estrutura que você tenha, maternidade não se delega. A sua casa, tem alguns cuidados com a sua casa que não se delega. Só você sabe aquilo que você gosta, da maneira que você gosta. E eu sou de botar a mão na massa, então eu cozinho,
eu sei arrumar uma casa, essas coisas E é cantora, né. E é cantora. Nas horas vagas ela é cantora. e que coisa boa, né, anda e arrumando a casa. Eu gosto, É uma mulher real, que é uma mulher real. é isso que eu queria dizer. É uma mulher real, uma mulher que tem os seus problemas também, porque todo lar tem os seus problemas, suas dificuldades, suas conquistas e seu sucesso, né. E como é que é a Marcela esposa? Ciumenta? Não sou muito ciumenta não. Como nós estamos há muitos anos casados, há 26 anos, hoje existe uma cumplicidade muito grande. Foi uma escolha e é uma escolha diária nossa. Eu não me imagino, sem o Gustavo e acredito que o Gustavo hoje se vê muito melhor comigo, porque a gente construiu, como a gente casou muito cedo, a gente construiu a nossa trajetória casados. Então eu casei com 19 anos, o Gustavo tinha 26. Então isso, o meu minha faculdade, o meu primeiro emprego, as conquistas dele, foram todas juntas. Então isso é uma coisa que a gente olha um para o outro e há uma gratidão pela caminhada muito grande. E o que tem são concessões de ambas as partes, mas por um bem maior, porque por mais que você viva mais da metade da sua vida com uma pessoa, você saiu da barriga da sua mãe. Você foi criado dentro da sua casa com os hábitos e com a educação que seus pais te deram. E de repente você entra numa casa com uma pessoa e tem que criar filhos, cada um pensando de um jeito. Isso tem que valer muito a pena e o nosso bem maior são os nossos filhos, para que eles tenham essa estrutura. O Gustavo sempre teve uma estrutura familiar muito sólida, eu não tive. E eu sempre combinei muito com o Gustavo que é o seguinte: "Ó, eu sempre serei uma mãe, o máximo que eu puder ser, porque muitas coisas eu não tive, e eu quero que os meus filhos tenham a oportunidade de ter o que eu não tive". Seu papel principal então era ser mãe, quando você chega para o Gustavo você fala: "Eu quero ser mãe, então eu vou ser a mãe que meus filhos merecem". É, mas a esposa também, porque às vezes a gente fala que assume o papel da maternidade e muitas vezes negligencia o papel de esposa ou o papel de todas as outras coisas ou da profissão. O grande segredo da mulher contemporânea é ela conseguir ter a habilidade de conduzir situações tão diferentes. E isso vem através do autoconhecimento. Então, quando eu falo do processo terapêutico, ele é bem importante, porque você se conhece, você se respeita, você sabe os seus limites e você sabe aquilo que é importante. Então, aquilo que é importante para você, você não quer perder. E a minha família é tudo que eu tenho de mais precioso. Então, o máximo que eu puder amadurecer para poder lidar com todos na minha casa, de uma maneira próspera, eu farei. E aí a gente tem que sempre ir lembrando das nossas prioridades. E a vida é feita de prioridades, mas se a gente não se conhece, se a gente não traz isso para o nosso espelho, de se olhar, se reconhecer, se amar, você não consegue saber quais são as suas prioridades. E aí tudo fica muito urgente e a vida passa, sabe. A única coisa que a gente tem a certeza é que o minuto antes dessa gravação Não volta não existe mais. mais. E isso tudo, ela pode ser pesada, mas ela pode ser muito bem usada, se você tiver a consciência do que você quer, de quem você é e de onde você veio. Ai, é muito bonito, Marcela, ouvir você falar, porque a gente conhece a secretária, né, a advogada, a arquiteta, aquela mulher que passa um posicionamento muito sério, muito forte, porque a gente necessita, né, a gente necessita no nosso local de trabalho. Mas por trás desse posicionamento sério de poder, existe a Marcela real, a Marcela que também tem os problemas que todas as mulheres têm no dia a dia, né. Claro, as inseguranças e a vulnerabilidade com que as pessoas muitas vezes se sentem ameaçadas ou inseguras, ela é necessária para o crescimento, ela é necessária para as relações humanas. Eu tenho como característica, essa questão de força, de ser uma mulher, mais decidida, mas eu fui adquirindo ao longo dos anos. Eu não nasci assim. Até porque quem vem de uma família, de um lar desestruturado, ela pode ser tudo, menos segura
e decidida. Ela vem cheia de fragilidades. Então, o que aconteceu comigo ao longo dos anos foi um amadurecimento e um autoconhecimento que me permitiu, estar hoje onde eu estou, não estou falando de cargo, onde eu estou internamente. Em todos os sentidos. Porque o internamente, o que a relação que eu tenho com os meus filhos, a relação que eu tenho com meu esposo, a relação que eu tenho com a minha família, a relação que eu tenho dentro com a minha casa, com os meus pets, seja a relação que eu tenho comigo, ela foi construída também. Ela foi construída e ela foi construída através de conhecimento. Eu vejo que você passa muita alegria e já te cobraram sobre isso, né, que: "Ah, Marcela, mas você passa alegria toda hora, diminui". Isso é verdade? A pessoa chegou para você e falou: "Ai, mas você pode diminuir na alegria?". O que acontece é o seguinte, hoje, e é o mal, do mundo hoje, até a gente tem uma evidência muito grande pós-pandemia, que é a questão da depressão e do bem-estar. Isso é uma coisa muito séria, sabe, Ana Paula? As pessoas vivem muito fora e elas esquecem muito dentro. Muito fácil eu chegar aqui e hoje eu tenho uma tranquilidade muito grande de estar aqui com você. A gente sente isso. As pessoas falam muito para fora e não olham muito para dentro, porque dói olhar muito para dentro. Mas essa isso tudo que está falando de ser séria, de ter alegria, ela também é autoconhecimento, porque tem momentos que você tem que ser séria, mas isso não quer dizer que você tem que caber numa caixa única. A vida te cobra essa parte, Na né. verdade é o seguinte, você não precisa ser você precisa ser coerente com você, mas você não precisa vestir um personagem 24 horas por dia. E ser você, e eu falo como uma mulher muito versátil, ela te exige vários papéis. Então, na minha casa, às vezes eu falo com um vozinho de criança, sabe? Às vezes com meu esposo eu tenho uma habilidade de saber na hora que ele dá a palavra final e na hora que eu dou a palavra final. Eu sei quando no trabalho eu posso ser um pouco mais firme e quando eu tenho que pegar mais leve. Isso são sensibilidade que se adquire com a vida. Não é, agora eu vou ser feliz. Não, agora eu vou ser brava. O que faz com a vida é você ter a percepção de quando cabe aquela situação. Então, muitas vezes, em situações sérias, que eu posso chegar sorrindo, às vezes eu chego cantando, eu tenho uma fala muito assertiva em relação a isso. Eu chego cantando, eu posso chegar da maneira que for, porque quando você não está olhando, eu estou trabalhando por você. Então isso daqui não é show. Isso aqui é uma conclusão de um trabalho que eu visto 24 horas. Então isso me dá uma licença para eu poder ser a Marcela que eu sou naturalmente. A que aparece na rede social com o cabelo preso, sem maquiagem, Dando bom dia. com o olho inchado que acabou de acordar, indo treinar, e quando eu apareço num palanque, ou num palanque, num púlpito, falando proferindo algum discurso, é a mesma Marcela. E eu tenho tranquilidade em todos esses papéis, porque hoje eu entendo que eu posso exercer todos sem me sentir culpada ou cobrada de ser a melhor em qualquer um deles. Eu só preciso ser a melhor Marcela que eu puder em cada um deles. Isso para mim é o suficiente. Isso é muito forte, gente, quando a gente encontra uma pessoa bem decidida, quando as mulheres decidem ser o que elas querem e no momento certo, no momento na hora, é muito forte, né, Marcela. Mas eu quero saber, um momento que marcou sua vida, Marcela. Olha, também vou de trás para frente, porque a gente também, né, a gente vai chegar até o nascimento dos meus filhos. Ai, que chique. Você vai contar para nós como foi esse momento? Vou te falar, com 19 anos, você pega um bebê no colo e você se sente assustada, porque tudo muda. E eu sabia, desde o momento que meu filho nasceu, que eu seria tudo aquilo que eu não tive. Então, a partir do momento que nasce uma mãe de uma dor sofrida no passado e de um amor vivido no presente. Muito forte, Marcela, muito forte mesmo. E esse mesmo filho que fez 25 anos, há exatamente um ano, eu vi ele se formando em medicina. E aí vem um filme na minha cabeça, por isso que eu fui de trás para frente, acabei falando do nascimento, porque lá atrás
eu não sabia que eu seria capaz de ter um filho se formando. E foi um momento de que eu me dei conta de que eu consegui. Eu consegui ser a mãe que eu me comprometi com ele a ser. E isso não é Não sobre tem profissão, explicação. não é sobre profissão, não é sobre ganhar dinheiro, não é sobre isso. É sobre você assumir um compromisso de amor, um compromisso real, e depois de 25 anos, você vê seu filho entrando e passar um filme de 25 anos que você exerceu aquele papel e deu certo. Isso E deu certo, isso que eu ia falar, são segundos quando eles passam, e deu certo. principalmente quando eles passam para receber o canudo, são segundos, Marcela, né. E a gente vê, assim, Tantos que a mulher que você duvidaram, se tornou. tantos que não duvidaram de. E olha que eu falo uma coisa muito mais profunda. Quando você forma um filho, quando você encaminha um filho, e muitas vezes o que eu estou te falando não é questão da faculdade de medicina, não é questão. Não, não. Ele pode estar fazendo um curso técnico e você vê-lo com um certificado. É você entender, você ter paz no seu coração de que você conseguiu proporcionar o que você tinha de melhor, que é a sua maternidade. Quando você segurou aquela coisinha bem pequenininha no seu colo. Eu segurei ele no colo há 25 anos, eu assumi um compromisso. E depois de 25 anos, eu passei milhões de coisas como mãe, e eu vi que aquele compromisso do dia 1, a trancos e barrancos, eu consegui devolver para ele. Isso ninguém vai tirar dele. Ninguém vai tirar dele. E isso vai trazer, e é o que traz, uma estrutura emocional que hoje, quando eu olho o meu trabalho e vejo as famílias não tendo isso, eu sei que faz diferença. E aí você busca. Casa, eu vejo na minha casa por mim e pelo meu filho, que tiveram situações totalmente diferentes, e a diferença emocional e as escolhas que isso gera. E quando eu olho uma família desestruturada, uma família que está infeliz, que está excluída por N motivos, eu sei que é possível resgatar de várias formas. E às vezes, tudo que a gente queria, que de repente eu queria e os meus pais, na sua limitação, queriam, é que tivesse alguém que desse a mão e ajudasse a criar os filhos deles, que eles sozinhos emocionalmente não tinham conta de fazer. E a gente, hoje, através do nosso trabalho, a gente tem condição de pegar a mão dessas pessoas e falar: a vida que não foi feita por si só, a gente está aqui para ajudar a criar. E isso é muito possível. E isso você conseguiu junto com a sua secretaria. Mostrar um pouquinho que todos tinham direitos, deveres e podiam ter, né. Quando você cria esses projetos, você dá a oportunidade, né, Marcelo? As pessoas nasceram. Deus fez cada um aqui para viver o seu propósito e ser feliz. Às vezes os caminhos são mais difíceis para um e para outro. Alguns têm um pouquinho mais de suporte emocional, financeiro, mas todos têm esse direito. E às vezes a gente vai sendo colocado nos nossos espaços sem muito entender. Mas quando você consegue materializar e transformar a vida de uma pessoa, você consegue entender que você é um grãozinho, mas é aquele grãozinho que faltava para a balança mover. E aí você começa a entender que por mais que você seja pequeno diante de um todo, se você se comprometer seriamente com aquilo que na verdade inicia com você, porque eu devolvo para a vida o que a vida fez comigo. A vida foi tão generosa e é generosa comigo, e eu não, também, mais uma vez, não é posicionamento, não é ser secretária, é ser e Você ter não uma nasceu paz interior. secretária, você não nasceu Isso. secretária, você não é Não. secretária a vida toda. Não é sobre isso. Mas a vida, ela me abençoa, ela me acolhe. Nos momentos que eu quero chorar, Deus vem, abraça e manda vários sinais. E um deles é a gente trabalhar pelas pessoas, não importa onde a gente esteja. Pode ser você jornalista, pode ser você que está nos assistindo, milhões de coisas.
Mas basta aquela sensibilidade que a gente vai adquirindo com o tempo, também ouvir essas coisinhas soprosas no nosso ouvido de como a gente pode ajudar. Então tudo que eu faço hoje, com milhares de projetos que impactam centenas e milhares de pessoas, em algum momento tem aquela soprosidade que me faz ter a certeza que o caminho é esse, de ajudar as pessoas a terem a oportunidade de ter aquilo que elas merecem. Em algum momento, Marcela, na sua trajetória, não como secretária, tá, porque isso a nossa profissão nos cobra muito e tem hora realmente. Você já pensou, assim, em desistir? Ou você sempre abraçou as coisas com muita linha de frente? "Não, é isso que eu vou fazer". Já se sentiu só? A Marcela. Todo cargo, toda situação que você precisa decidir é solitário. Todo espaço, tudo tem um preço. Você tem que estar disposto a pagar. Tudo tem ônus e tudo tem bônus. Mas quando você tem a possibilidade de startar algumas coisas que dependem de você inicialmente, tem um preço. E um preço também é de tomar essa decisão sozinha. Então é solitário. Mas isso também é feito do seu compromisso com você de escolha. Cada um tem uma escolha de viver a sua verdade e escolher o caminho que quer seguir. Mas a gente revisita muitas coisas. Então o processo de desistência, ele vem de algumas fragilidades quando você não sabe muito lidar com aquilo. Mas o que eu sei de experiência própria é que toda vez que vem isso em mim, essa mesma vozinha, ela vem com sinais muito grandes que é para eu seguir. Então tudo que eu fiz foi acontecendo, nada foi planejado. Não planejei ser secretária, não planejei ser arquiteta. Eu queria ser, quando eu era criança, jornalista. Olha, Ser jornalista. Porque eu sempre gostei de falar, de me comunicar. Antes de casar, eu queria ser promotora de justiça. Porque eu queria estar no júri, queria estar no. A vida foi se desenhando da maneira que ela tinha que ser. E toda a trajetória que eu passei vai me capacitando para o próximo passo. Então hoje desistir não existe no meu planejamento, porque não existe uma desistência de um processo natural da vida. não Eu tem quero é essa ver palavra no seu não, dicionário. a gente vive. E se a gente vive, a vida também se encarrega de dar essas oportunidades. A gente só precisa honrar essas oportunidades, em tudo. Honrar nossa família, honrar nossa casa, honrar nosso esposo, nossos filhos, nosso trabalho, nossos amigos, as pessoas que escolhem confiar na gente. É honrar. A vida vai honrando a gente. Então, uma Marcela realizada. Uma Marcela que está sempre se realizando. Porque essa questão de realização, ela também pra gente que está numa fase de produtividade, ela limita muito. Porque uma pessoa realizada é uma que não tem muito perspectiva do mais. A gente está em constante evolução, em constante demanda, em constante busca. Porque quanto mais a gente vai ampliando o nosso leque de conhecimento, mais a gente sabe que pode fazer. Então, quanto mais eu aprendo, mais eu quero fazer. Porque aí eu já sei como fazer melhor. E isso vai me retroalimentando. Então não tem uma questão de realizada. Eu me sinto realizada com o que eu faço, mas eu sei que eu posso e quero fazer muito mais. Então essa realização, ela é uma realização permanente. Agora vamos entrar, assim, uma parte mais alegre da vida, Marcela. E a cantora que existe dentro da Marcela? Eu pensei que você ia falar que queria ser cantora. É, É porque porque eu vim em cantora, fases, você canta bem, e onde você vai todo mundo quer que você cante. mas a cantora veio depois. Quando eu era criança, eu queria ser jornalista, depois eu queria ser promotora. Quando eu entrei no ensino médio, Hum. que eu era adolescente, assim, eu sempre fui muito fã da Ivete, desde adolescente.
E, coincidentemente, eu entrei num colégio que estava montando uma banda Aí chegou a vez. e estava no auge do axé. Aí quando eu cheguei lá, com essa vozona grossa, as pessoas falaram: "Você canta igual a Ivete". Ah, né, então bora. E aí eu cantava na banda do colégio. Só que era uma coisa totalmente incipiente, só que era bacana. Eu chegava na hora do intervalo, eu saía mais cedo da aula, para quando os alunos chegassem no intervalo, Você já estava lá em cima. no Salesiano, lá no e aí Eu sou salesiana também. aí era em cima do palco, eu estava cantando para as pessoas, eu cantava na festa da escola e era época de karaokê. Então eu ia muito ao karaokê. Amo karaokê, amo. E eu ia muito, e cantava, cantava, cantava. Quando eu cheguei em Brasília, né, eu queria muito me dedicar à música. Aí era o que eu queria. Só que eu tinha filho pequeno. E aí foi uma coisa que eu tive que adiar, porque eu tinha filho pequeno. E mas são aquelas concessões que a gente faz. Eu abri mão dessa minha dedicação ao canto, porque eu efetivamente queria estar no meu papel de mãe. Não que eu não pudesse, equilibrar, mas eu não tinha essa rede de apoio. É isso que eu ia falar. Uma vez, mãe como todas, não tem rede de apoio, não tinha com quem deixar e eu precisei fazer Trabalhar, estudar, cuidar de menino. coisa. E aí eu fiquei bem distante da música. Quando eu voltei para a secretaria, quando eu fui para a secretaria, que aí eu fui ser arquiteta, eu fui fazer direito, nada a ver com música. Quando Mas a Ivete guardada no coração. sempre. Quando eu fui para a secretaria, eu falei: "Gente, vou começar a fazer agora". E aí eu comecei. E foi um show. E foi um show. Um sucesso, né, porque todo mundo toda vez que vê: "Ah, aquela secretária que canta", eu: "É, a secretária que canta?". É porque é tão genuíno, eu gosto tanto, que às vezes até esqueço, que assim, é muito prazeroso para mim estar ali, e aí eu consigo me comunicar, porque uma coisa é verdade, todo o trabalho, o que você faz, o que eu faço, a transformação na vida das pessoas, enfim, elas elas precisam ser acessadas. E a música ela tem esse poder, de abrir um portalzinho no coração, para que as pessoas, sabe, e não é para aproximar, para eu ficar falando: "Ah, eu sou a Marcela", não, Não. para ela saber que aquilo ali é para ela. É prazeroso, eu senti bem, Se conecta com ela, e a partir do momento que você se conecta com ela, com você mesmo, você meio que vê as coisas coloridas, você começa a entender e ter mais percepções. Se o meu papel é transformar a vida das pessoas, eu preciso primeiro que a pessoa acorde para poder entender tudo aquilo que está acontecendo. E a música me aproximou das pessoas. Isso que a gente quer trazer para esse programa, a trajetória da mulher real, da mulher que existe por trás, além de um cargo. Marcela traz muito isso. Marcela, vamos bate-bola? Vamos? Vamos bate eu adoro um bate-bola. Tá ótimo. Cuidado, hein, que é uma palavra e elas nunca sempre todas me enganam, gente. Eu falo uma palavra, elas vêm com uma frase. Mas vamos ver. Marcela é uma mulher inteligente. Vamos lá. Brasília. Família. Família. Aí são 3, Gustavo, Bruno e Pedro. Lindo, lindo. Marcela mulher. A que sustenta os papéis que eu hoje carrego, é a feminilidade, é o feminino que me dá essa força guerreira da mãe, nasce na mulher. E a Marcela mãe? A Marcela, é uma palavra, eu não tô querendo falar tanto, não só amor, eu vou falar que acima de amor, que é um bem maior, é compromisso, que às vezes você pode amar e ter limitações. Eu todo dia quero ser melhor, todo dia eu quero ser melhor, eu quero estar mais inteira para eles. Isso é, acima de tudo, um compromisso com cada vida que eu coloquei nesse mundo e como eu vou deixá-los quando eu partir, com uma vida muito melhor. É forte. É, toda vez que toca nessa parte mãe, a gente sabe a responsabilidade. Não é mais a Ana Paula, não é mais a Marcela, é o Pedro, é o Bruno, é a Ana Paula, é o Gabriel, é o Carlos.
a gente sai da caixinha, e realmente a gente sai da caixinha. Mas existe a Marcela profissional. Quando eu falei a Marcela realizada, profissionalmente realizada. Marcela, profissionalmente, é uma entusiasta. Eu quanto mais e a vida vai me dando oportunidades, mas eu vou abraçando as oportunidades, porque eu sinto a vida me preparando sempre para o próximo passo. E é isso que eu vejo hoje. Uma Marcela atenta, uma Marcela que ouve os sinais da vida, os comandos, e eu absorvo isso com muita eu não vou falar de novo compromisso, nem com muita Uma gratidão. não, eu vejo se for falar a palavra propósito, eu acredito que nós temos uma trajetória a seguir, uma trajetória que a vida vai nos preparando e nos capacitando. Eu vou falar uma palavra que ela é muito forte, eu acho. E eu vou te colocar num posicionamento, porque para cada convidada eu vou dar um nome, vou botar uma palavra para ela. E eu classifiquei a Marcela como Marcela guerreira. Você se identifica como essa mulher guerreira? Sim, me identifico como essa mulher guerreira. E essa mulher guerreira que protege os seus filhotes, que zela pela sua casa, cuidado com as escolhas que a gente faz, Próximo passo. que a gente vai percorrer, porque eu quero acertar principalmente por causa do Bruno e do Pedro. Eu quero isso. Gente, eu quero agradecer porque eu fiquei muito feliz. Esse mês para mim é um mês muito especial. É um mês que eu vou estar com mulheres que representam essa Brasília do poder, mas não é o poder de posse, é o poder da trajetória, é o poder de contar a história. E ter a secretária aqui, ter a Marcela, né, vamos falar assim? Ter a Marcela aqui é uma honra muito grande. Eu queria agradecer a mulher Marcela Passamani, a mãe, a companheira, a colega, porque quando você trabalha para nós, nós passamos a ser colegas de trabalho, porque pensamos numa Brasília melhor. Quero agradecer sua presença aqui, secretária. Obrigada. Uma frase que eu uso muito: Brasília leva e traz meus filhos em segurança. Meu filho sai de carro, ele vai dar o plantão dele, meu filho vai para a faculdade, meu esposo vai para o trabalho, eu vou para o trabalho. A gente volta para nossa casa, todos em paz, em segurança. Onde a gente entra nisso? Cada um tem um papel nesse ecossistema. A vida me apresentou o meu. E eu não vou decepcionar a vida. Não vou decepcionar a vida. Porque é isso que é o propósito. É você enxergar aonde a vida te coloca e o que ela espera de você. Então eu queria muito agradecer também a essa oportunidade, porque a Marcela hoje, dona de casa, mãe, tudo, ela está hoje como uma pessoa pública, contribuindo por tudo que Brasília faz pelos meus. Se vocês querem saber mais sobre essas mulheres que fazem a diferença, dessas mulheres que moram em Brasília, na cidade do poder, não percam. Mulher Capital Brasília vai estar aqui contando cada história, cada passo, só para você.